amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Vamos estudar mais uma parábola? Hoje veremos Diante do Juiz. Mas primeiramente, vamos elevar os nossos pensamentos aos nossos anjos guardiões, pedindo que nos auxiliem no entendimento das palavras de Jesus para colocarmos esses ensinamentos no nosso dia a dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como aprendemos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Então, como falamos, vamos ver a parábola Diante do Juiz, que foi uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26, e Lucas também citou essa passagem no capítulo 12, versículos 58 e 59. E começa com Jesus dizendo: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares até o último centavo. Em nossa pesquisa, descobrimos que essa parábola tem mais dois nomes. Alguns citam como a parábola da reconciliação, outros como a conciliação com os adversários. E encontramos no livro de Alírio Cerqueira, que fala sobre as parábolas terapêuticas, o seguinte texto: a conciliação com os adversários não é vista como parábola por muitos intérpretes do Novo Testamento. Nós analisaremos em uma visão psicológica, transpessoal, fato que transforma essa passagem do Evangelho em uma das mais profundas parábolas do Evangelho de Jesus. A parábola da conciliação com os adversários pode ser interpretada de duas maneiras, uma mais superficial e uma mais profunda. A superficial é quando interpretamos os adversários como sendo inimigos externos, isto é, aqueles que fizeram alguma coisa para nós ou que fizemos alguma coisa que tornou-se uma inimizade. Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, propõe-nos a uma visão mais profunda, dizendo que esses adversários são os adversários internos, os pensamentos, os sentimentos e comportamentos negativos que mantivemos. Na condição de psicoterapeuta por excelência, Jesus, analisando os conflitos que atormentam o ser humano, registrou com sabedoria, conforme as anotações de Mateus. Inevitavelmente, percebe-se que o adversário interno são as paixões dissolventes que aturdem o ser e que, em desalinho, encarceram a consciência nos conflitos, gerando os tormentos a que se entregam todos aqueles que se deixam vencer pela culpa, transformada em fobia, ou em angústia, ou em ansiedade, ou em insegurança, ou em transtorno neurótico de outro porte qualquer. No versículo 26, Jesus aduziu: em verdade te digo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares até o último centavo. Centavo, na língua portuguesa, seria a moeda de menor valor. A oportuna referência tem um caráter terapêutico, lecionando que se faz necessária a paz íntima, a reconciliação com o adversário, os referidos hábitos mórbidos, perturbadores, transformando-os em agentes de progresso e de renovação, mediante os quais instala-se o equilíbrio, o bem-estar, a saúde
e o reino de Deus, o reino dos céus na terra transitória. Só vamos verdadeiramente perdoar alguém que nos feriu se nos conciliarmos primeiro com um orgulho ferido, gerador de mágoa, de ressentimento. Se não houver essa conciliação interna, a conciliação com o adversário externo é um faz de conta. A pessoa diz que perdoa com os lábios, mas não quer que o outro esteja bem. O orgulho ferido faz com que ela projete no outro as suas dificuldades. É o movimento de desculpa e projeção da culpa no outro. Por isso, é imperiosa, antes da conciliação com os adversários externos, a conciliação com os adversários internos. No livro O Universo Maravilhoso das Parábolas, de Eliane Batista Alves Batista, nos fala que o perdão é inquestionavelmente a mais bela expressão de caridade e amor ao próximo. É a premissa de redenção, sem o que não pode chegar a Deus. É um ato de autossuperação que denuncia a nobreza daquele que se despojou de toda a mágoa que inódoa e exaure as forças sutis da alma. A parábola nos alerta sobre a severidade da lei de causa e efeito, que nos cobra a atitude no bem. E o bem que fizermos, pelo perdão concedido, agirá primeiramente em nós, pacificando a nossa consciência, desincumbida de qualquer para voos mais altos. A prática dessa virtude libera o ser de todas as amarras que o prendem à retaguarda, permitindo-lhe seguir uma caminhada livremente em busca de novos rumos. Na Revista Espírita, de 1862, encontramos no mês de agosto uma dissertação de Lamennais sobre o perdão. Como se pode, pois, encontrar em si forças para perdoar? A sublimidade do perdão é a morte do Cristo sobre o Gólgota. Ora, eu já vos disse que o Cristo havia resumido em sua vida todas as angústias e todas as lutas humanas. Todos aqueles que mereceram o nome de cristãos antes do Cristo, de Jesus Cristo, morreram com perdão nos lábios. Os defensores das liberdades oprimidas, os mártires das verdades e das grandes causas, compreenderam de tal modo a importância e a sublimidade de sua vida que não faliram no último momento e perdoaram. Pois bem, se quereis perdoar e se vos sentis fracos diante de vós mesmos, contemplai a morte do Cristo. Quem conhece a si mesmo triunfa facilmente de si mesmo. Eis porque o princípio da sabedoria antiga era, antes de tudo, conhecer-se a si mesmo. Sócrates ensinava que havia um ser supremo e em algum tempo depois, séculos antes do Cristo, ensinava a toda a nação grega a morrer e perdoar. O homem vicioso, baixo e fraco não perdoa. O homem habituado às lutas pessoais, às reflexões justas e sadias, perdoa facilmente. No mês de setembro da mesma revista, encontramos um outro texto de Kardec falando sobre a reconciliação pelo Espiritismo. O Espiritismo muitas vezes provou, pela sua benfazeja influência, restabelecendo a boa harmonia nas famílias e entre indivíduos. Cita um capitão de navio mercante do Havre,
que conheceu pessoalmente e ao mesmo tempo era um excelente espírito e bom médico. Vários homens de sua tripulação foram iniciados por ele e não tiveram senão disso de se louvar pela ordem, disciplina e boa conduta. Havia a bordo seu jovem irmão de 18 anos e um prático de 19 anos. Ambos bons médios, animados por uma fé viva e recebendo com fervor e reconhecimento os sábios conselhos de seus espíritos protetores. Uma noite, todavia, se tomaram de querela. Das palavras vãs foram as vias de fato. Tanto que marcaram um encontro para a manhã seguinte, a fim de se baterem em algum canto do navio. Tomada essa resolução, eles se separaram, foram para suas cabines e na noite foram tomados de uma necessidade premente de escrever e receberam cada um, de seu lado, uma reprimenda dos seus espíritos protetores, que lhes chamavam as vias de fato, mostrando que a alegria da amizade era muito melhor, como um convite de se reconciliarem sem o pensamento dissimulado. Os dois jovens, movidos pelo mesmo sentimento, deixaram simultaneamente seu lugar e vieram chorando e se abraçaram, e depois nenhuma perturbação mais envolveu seus entendimentos. Foi do próprio capitão que tivemos esse relato, sob os olhos do caderno de suas comunicações espíritas, assim como os dois jovens. Então Kardec conheceu os jovens também, onde vimos que aquela comunicação que acabávamos de receber. O fato da reconciliação nos sugeriu as seguintes reflexões. Um dos resultados do espiritismo bem compreendido, apoiamo-nos sobre essas palavras, bem compreendido, é de desenvolver a caridade, como se sabe. Tem uma acepção muito extensa, desde a simples esmola até o amor aos inimigos, que é o sublime da caridade. Pode-se dizer que ela resume todos os nobres impulsos da alma para com o próximo. O verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, não pode ter inimigos. Mas Cristo não os teve. Pois é. O cristão não é inimigo de ninguém, porque está pronto para perdoar e restituir o bem pelo mal que recebeu. Que os dois verdadeiros espíritas hajam tido outrora motivos de animosidade recíproca. Sua reconciliação será fácil, porque o ofendido esquece a ofensa e o ofensor reconhece seus erros. Desde então, entre eles, não há mais querelas, porque serão indulgentes um para com o outro e se farão concessões mútuas. Nenhum dos dois procurará impor um ao outro um humilhante perdão que irrita e fere mais do que acalma. Se em tais condições dois indivíduos podem viver em boa harmonia, pode ser assim em maior número. Desde então, serão tão felizes quanto se pode ser sobre a terra. Porque a maioria de nossas tribulações nasce do contato com os maus. Suponde, pois, uma nação inteira imbuída desses princípios. Não seria a mais feliz do mundo? O que é apenas possível para os indivíduos, dir-se-á, é uma utopia para as massas, a menos que se dê um milagre. O Espiritismo já fez muitas vezes em pequeno, para famílias desunidas, onde reconduziu a paz e a concórdia
e o futuro provará que pode fazê-lo em grande escala. Na pergunta 337 do livro O Consolador, Emmanuel nos diz: concilia-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o desejo de fraternidade, como efetuar essa reconciliação? Cumpra cada um com o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida, perseverando na atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos conservam no coração. No livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles nos ensina que a lei do amor se origina em Deus, é natural, encontra-se em toda parte como expressão de ordem e de valor, nunca se inclinando em favor de determinada pessoa ou grupo social específico, pairando soberana acima de todas as injunções humanas. Os árbitros não são homens suscetíveis de erro e de inclinações personalistas, de interesses inconfessáveis, mas a consciência de cada qual, que lhe aure a inspiração e tem como modelo a de natureza cósmica. Desse modo, Jesus, homem, submeteu-se aos códigos arbitrários existentes, mas abriu espaço para uma nova ordem a que veio estabelecer, apresentando novas perspectivas de vida e de realização que dignificam o ser humano e o exaltam, facultando-lhe harmonia. À luz da psicologia profunda, o perdão é a superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e do ódio através de integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. Tem um significado mais periférico ou de aparência social, representando a permanência da tranquilidade interna ante os impactos desgastantes externos, que aturdem quando o indivíduo não está forrado de segurança nas próprias realizações, nem confiante na correta execução dos programas que exigem desafios através das provas compreensíveis diante dos obstáculos que se encontram pela frente. E para encerrar, do livro Universo das Parábolas novamente, trouxemos mais um trechinho. Temos, para que não aconteça com o juiz te entregue ao... para que não aconteça que o juiz te entregue que o adversário te entregue ao juiz, te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Aqui, o juiz é, na figura dos nossos magistrados, a maior autoridade, que profere a sentença, que absolve ou condena o réu. Assim também, o campo íntimo, a consciência, cumpre esse papel, absorvendo-nos ou condenando-nos em resposta às infrações que cometemos perante as leis de Deus. O oficial é o executor da sentença. Vemos aí retratada a lei de causa e efeito, que dá a cada um conforme suas obras. A prisão simboliza o tempo para a retratação da consciência, logrando recuperar a harmonia. Por isso, vamos vibrar para que nos reconciliemos com os nossos adversários internos e externos, para que reine a paz e a harmonia em nosso planeta.
pois tudo começa por nós. Vamos vibrar para os hospitais, presídios, abrigos. Vamos vibrar para os nossos amigos, nossos parentes, por aqueles que têm algo contra nós. Vamos vibrar, pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer a Jesus que nos deixou tantos ensinamentos de luz. Vamos agradecer ao Pai Maior, que sempre nos cerca de tudo o que é necessário para o nosso crescimento e para alcançarmos a felicidade. Quero agradecer a você que nos acompanha nesses estudos. Se gostou, dê o seu positivo, faça um comentário ou uma crítica, clique no sininho, pois todas as vezes que houver uma postagem nova, você também receberá uma mensagem avisando. E todos tenham uma excelente semana e desejo a todos muita paz.